Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Aldenis Coriolano. Estou aqui para mais uma aulinha de matemática para as turmas do terceiro ano do ensino médio da Escola Dom Luiz de Timbó, Tamboril, Ceará. E hoje, dando continuidade aos nossos estudos de geometria analítica, faremos o estudo da reta. Nós estudamos nas aulas anteriores o ponto, como se localiza um ponto no plano cartesiano, calcular a distância entre dois pontos, ponto médio de um segmento, condição de alinhamento de três pontos no plano cartesiano e cálculo da área de um triângulo formado pela localização de três pontos no plano cartesiano, no qual não sejam colineares. E hoje iniciaremos nosso estudo sobre reta. Segue a aula de hoje. Só lembrando que esses slides que estão sendo apresentados aí abaixo na tela, eles correspondem ao livro didático de vocês, alunos, Contato Matemático da FTD. Vocês depois possam procurar as páginas correspondentes a esse conteúdo reta, lá no livro, e fazer uma leitura mais minuciosa. Acompanhe aí junto comigo. Considere a reta R. Nós vamos representar uma reta no plano cartesiano pela letra R minúscula. Considere a reta R representada no plano cartesiano. Então eu tenho aí o eixo X, o eixo Y. Eu localizei as coordenadas de um ponto. O valor da abscissa está no X, o valor da ordenada está no Y. E eu tracei uma reta passando por esse ponto. Essa reta, representada pela cor vermelha, ela projeta junto ao eixo X um ângulo. Esse ângulo de azul é o ângulo alfa e ele vai ser dado em graus. Em relação ao eixo horizontal, a reta R forma um ângulo indicado por alfa, denominado ângulo de inclinação da reta. O ângulo alfa de inclinação da reta é considerado no sentido anti-horário, sendo que o ângulo alfa é maior ou igual a 0 graus ou menor que 180 graus. Veja as representações geométricas aí na tela de vocês. No primeiro plano cartesiano, eu tenho um ângulo alfa, uma reta R de inclinação alfa, formando um ângulo com o eixo X. Esse ângulo que vocês estão observando aí no primeiro plano cartesiano, ele é um ângulo maior do que 0 graus e menor que 90 graus. É chamado de ângulo agudo. Dá um exemplo aí de um ângulo maior que 0 graus e menor que 90 graus. 30 graus, ele está entre 0 e 90. 45 graus também. 60 graus, então são ângulos que estão entre 0 graus e 90 graus. É maior que 0 e menor que 90. Na segunda representação dessa reta aí no plano cartesiano, eu tenho uma reta R projetando sobre o eixo X um ângulo alfa. Esse ângulo que vocês estão observando aí no segundo plano cartesiano é maior que 90 graus e menor que 180. Daí alguns exemplos de ângulo maior que 90 graus e menor que 180. 120 graus, tá certo? 135 graus. No terceiro plano cartesiano, toda vez que a reta R, representada pela cor vermelha, estiver paralela ao eixo Y, a reta vai fazer a inclinação com o eixo X num ângulo de 90 graus, vai ser perpendicular. E toda vez, conforme vocês estão vendo aí no último plano cartesiano, que a reta R for paralela ao eixo X, o ângulo terá valor 0 graus. Então, pessoal, recapitulando, toda vez que a reta R formar com o eixo X um ângulo maior que 0 graus e menor que 90 graus, ele será chamado de ângulo agudo. Ou seja, e eu citei alguns exemplos de ângulos agudos: 30 graus, 45 graus, 60 graus, toda vez que o ângulo for maior que 0 e menor que 90. Quando o eixo X, uma reta R, projeta com o eixo X um ângulo dessa forma aqui, que vocês estão vendo na tela, maior que 90 graus e menor que 180,
podemos dizer que é um ângulo obtuso. Quais exemplos de ângulos obtusos? 120 graus, 135 graus, 145 graus. Toda vez que a reta for paralela ao eixo Y, aqui vai formar um ângulo agudo, um ângulo de 90 graus. E toda vez que o eixo X for paralelo ao eixo, a reta R for paralela ao eixo X, o valor do ângulo é de 0 graus. A tangente trigonométrica do ângulo de inclinação alfa, ou seja, a tangente de alfa, é denominada coeficiente angular da reta. Vocês ouvirão falar muito sobre isso. Calcule o coeficiente angular da reta. O coeficiente angular da reta é nada mais, nada menos do que a tangente trigonométrica do ângulo de inclinação alfa. Na reta a seguir, por exemplo, o coeficiente angular é dado por essa seguinte fórmula. Toda vez que eu for calcular o coeficiente angular, eu vou usar essa fórmula. O coeficiente angular é representado pela letra M. E para calcular o coeficiente angular, quando é dado uma representação de uma reta no plano cartesiano, basta calcular a tangente do ângulo. Então, toda vez que eu tiver uma representação geométrica no plano cartesiano, conforme vocês estão vendo aqui, indicando qual é o ângulo, a inclinação e o ângulo correspondente aqui, em que essa reta R forma com o eixo X, se pedir para calcular o coeficiente angular, nós vamos usar essa fórmulazinha aqui. Coeficiente angular M é igual a tangente do ângulo alfa. Coeficiente angular é igual, como o ângulo que está sendo dado aí no gráfico é 60 graus, você calcula tangente de 60 graus. E tangente de 60 graus é exatamente raiz de 3. Então, podemos obter o coeficiente angular de uma reta a partir das coordenadas de dois de seus pontos. Isso aqui a gente vai ver depois. Vamos só relembrar aqui, pessoal, esses valores de tangente através da tabela trigonométrica. Existe uma tabela chamada tabela trigonométrica e alguns ângulos aparecem mais, que é o caso do 30 graus, 45 graus e os 60 graus. Esses três ângulos, 30 graus, 45 graus e 60 graus, são chamados de ângulos notáveis. E a gente tem por obrigação de saber, pelo menos, quais os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, de 30, 45 e 60 graus. Eu vou relembrar junto com vocês, ensinar para vocês como é que se constrói essa tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, que ajudarão a vocês a resolver as questões sobre coeficiente angular a seguir. Então vamos construir junto comigo. Nós vamos construir a tabela trigonométrica. Para construir a tabela trigonométrica, vocês vão colocar no caderno de vocês essa seguinte tabela. Ó. Seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Aí nós vamos cantar uma musicazinha Xuxa. Vocês conhecem a Xuxa, né? Uma musicazinha bem bacana para a gente relembrar. Essa musicazinha ajuda vocês a lembrar de construir uma tabela como essa numa prova de vestibular, no Enem. Então, é uma musicazinha bem conhecida, bem bacana. Vocês vão acompanhar junto comigo. Ó. Todo mundo, 1, 2, 3. Aí vocês repetem. 1, 2, 3. Aí vocês escrevem. Ó. Todo mundo, 1, 2, 3. Aí vocês repetem. 1, 2, 3. Todo mundo na raiz. Na raiz. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Aí dá um gritinho. Hey! Agora é o cosseno, ó. Agora é voltando. Se o seno é 1, 2, 3, agora o cosseno é 3, 2, 1. Todo mundo 3, 2, 1. Aí vocês escrevem 3, 2, 1. Todo mundo na raiz. Na raiz. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Hey! Agora a tangente é diferente. O seno é 1, 2, 3. Cosseno é 3, 2, 1. E a tangente é 1, 3, 1. Todo mundo 1,
A tangente, desculpa, é 3, 1, 3. Todo mundo 3, 1, 3. 3, 1, 3. Todo mundo na raiz. Na raiz, o primeiro sobre 3. Primeiro sobre 3, o primeiro sobre 3. Então tá aí a tabela trigonométrica. Ó. Seno de 30 é 1 meio. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, 1 meio. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é 1. E tangente de 60 graus é raiz de 3. Por que a raiz quadrada de 1 não precisou colocar raiz quadrada? Porque a raiz quadrada de 1 é 1. Então vocês vão dar pause aqui na tela, tirar a print para guardar essa tabela trigonométrica. Então essa é a tabela trigonométrica na qual nós criamos. E nós vamos precisar usar apenas os valores da tangente. Lá nos nossos exercícios. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus, 1. Tangente de 60 graus, raiz de 3. Então, no primeiro caso, toda vez que eu tiver no plano cartesiano, o eixo X, o eixo Y, ok? Uma reta com a inclinação formando um ângulo, uma reta R formando um ângulo com o eixo X, um ângulo alfa, conhecido esse ângulo, por exemplo, 30 graus, para calcular o coeficiente angular é calculado por essa fórmula, tangente do ângulo alfa. Coeficiente angular M é igual a tangente, qual é o ângulo? 30 graus, tangente de 30 graus. Coeficiente angular é igual a tangente de 30 graus. Então, quando a reta R formar um ângulo de 30 graus com o eixo X, para calcular o coeficiente, vocês vão usar essa forma para calcular o coeficiente angular. Coeficiente angular M é igual a tangente alfa. Coeficiente angular M é igual a tangente de 30 graus. Construindo a tabela trigonométrica que eu ensinei a vocês na estante, tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Esse é o resultado do coeficiente angular. Podemos obter o coeficiente angular de uma reta a partir das coordenadas de dois de seus pontos. Para isso, considere as retas a seguir e os pontos A e B. Olha, se eu tiver dois pontos identificados no plano cartesiano, o ponto A com as suas coordenadas. Quais são as coordenadas do ponto A? X do A, Y do A. O ponto B, X do B, Y do B. Se eu conhecer esses dois pontos no plano cartesiano, eu vou usar essa seguinte fórmula para calcular o coeficiente angular. Ó. Coeficiente angular M é igual. A gente vai usar o seguinte, ó. Y do B, primeiras ordenadas, Y do B menos Y do A dividido por X do B menos X do A. Então, essa é a forma para calcular o coeficiente angular quando eu conheço dois pontos que foram localizados no plano cartesiano. Tá certo? Imagine que eu tenho uma representação de uma reta formada por dois pontos representados no plano cartesiano. O ponto A e o ponto B. Eu conheço as coordenadas, o X do A, Y do A, o X do B, Y do B. Então, se eu conheço dois pontos, as coordenadas desses dois pontos, eu aplico essa fórmula aqui para calcular o coeficiente angular. Coeficiente angular M é igual a Y do B menos Y do A, dividido por X do B menos X do A. Por exemplo, se eu tiver um ponto A com as coordenadas 1 e 3, e se eu tiver o ponto B com as coordenadas 0 e 1, então, para calcular o coeficiente angular, eu vou usar essa fórmula. Coeficiente angular M é igual a Y do B menos Y do A dividido por X do B menos X do A. Coeficiente angular M é igual a Y do B. Você vai lá no ponto B e olha quem é o Y. 1. Menos Y do A. Você vai lá no ponto A e olha quem é o Y. 3. Dividido. X do B. Você vai lá no ponto B e olha quem é o X. 0. Menos X do A. Vai lá no ponto A e olha quem é o X. 1.
Então, o coeficiente angular é igual a 1 menos 3, repete o sinal do maior e subtrai, menos 2. Dividido 0 menos 1, menos 1. Coeficiente angular seria menos e menos mais, 2 dividido por 1, 2. Então, o coeficiente angular seria 2. Então, é assim que se calcula o coeficiente angular quando a gente conhece dois pontos que foram localizados no plano cartesiano formando uma reta R. Tem até um exemplo aqui, ó, para a gente analisar. Ó. Para determinar o coeficiente angular m da reta que contém os pontos A e B, efetuamos o seguinte cálculo. Vamos colocar novamente aqui. Quem é o ponto A, que tem no exemplo de vocês? O ponto A é 7 menos 3. 7 e menos 3 é o ponto A. Quem é o ponto B, que aparece aí no exemplo aí do livro de vocês? 4 e menos 1. Se eu conheço dois pontos, eu vou aplicar essa formulazinha para calcular o coeficiente angular. M é igual a y do B menos y do A sobre x do B menos x do A. Coeficiente angular é igual a y do B. Quem é o y do B? O y do B é esse número aqui, menos 1. Menos y do A. O y do A é menos 3. Faz jogo de sinais, ó. Menos e menos, mais 3. Sobre x do B. O x do B é 4. Menos x do A, 7. Então, o coeficiente angular é igual a menos 1 mais 3, repete o sinal do maior e subtrai 2, sobre 4 menos 7, repete o sinal do maior e subtrai menos 3. Aí, numa divisão também faz jogo de sinais, mais e menos é menos, 2 terços. Então, menos 2 terços seria o coeficiente angular, conforme vocês estão vendo bem aqui, ó, no exemplo de vocês. Então, pessoal, o coeficiente angular representa a inclinação da reta em relação ao eixo das abscissas x. E o coeficiente linear representa o valor numérico onde a reta passa no eixo das ordenadas. Então, nós vimos que tem dois casos para se calcular o coeficiente angular. Quando a reta é representada no plano cartesiano, formando um ângulo de inclinação com o eixo x, eu calculo m, coeficiente angular m, é igual a tangente desse ângulo. E o segundo caso, quando eu conheço os dois pontos no qual formou-se essa reta representada no plano cartesiano, o ponto A e o ponto B e suas coordenadas. Aí eu uso essa segunda fórmula, m é igual a y do B menos y do A sobre x do B menos x do A. Então, nós vimos esses dois casos. Por exemplo, convém lembrar valores de tangente de alguns ângulos importantes. Aí, na tela, eu tenho um gráfico de uma reta representada no plano cartesiano, formando um ângulo de 30 graus. Para calcular o coeficiente angular, a gente usa essa fórmula. M é igual a tangente do ângulo alfa. Coeficiente angular é igual a tangente, qual foi o ângulo que aparece aqui? 30 graus. Então, o coeficiente angular é igual a tangente de 30 graus, olhando lá na tabela trigonométrica, é raiz de 3 sobre 3. Então, é bem simples. Ok? Outro exemplo. Agora eu tenho uma reta que forma um ângulo de 45 graus com o eixo x. Então, para calcular o coeficiente angular, m é igual a tangente de 45. Qual é a tangente de 45? 1. E outro exemplo, uma reta forma com o eixo x um ângulo de 60 graus. Então, o coeficiente angular m é igual a tangente de 60 graus, raiz de 3. Agora pode acontecer de não aparecer só os ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus. Vai aparecer também ângulos obtusos, ó. Como esse aí que aparece na tela. A reta R forma com o eixo x um ângulo de 120 graus. 120 graus. Então, a gente usaria essa fórmula aqui, ó. Coeficiente angular m é igual a tangente de 120 graus. Como saber a tangente de 120 graus? Porque não está na tabela trigonométrica. Ou você vai lá na calculadora científica, todo celular tem, e calcula tangente de 120 graus, você vai ter. Ou você faz esse seguinte artifício. Sempre você subtrai 180 graus do ângulo que aparece aqui. Subtrai 180 pelo ângulo que aparece. 120 para 180 dá 60. Então você calcula, a tangente de 120 será a mesma tangente de 60, só que com sinal trocado. Qual é a tangente de 60?
raiz de 3, só que o sinal vai ser negativo. Menos raiz de 3. Se você não entendeu, veja esse outro exemplo. Ó. Aqui, a reta forma com o eixo X um ângulo de 135 graus. Para saber, de acordo com os ângulos notáveis, você subtrai sempre o ângulo maior do que 90 graus pelo 180. Ó. No caso, 180 menos 135. 180 menos 135 graus dá 45 graus. Então, a tangente aqui vai ser a mesma tangente de 45, só que com sinal trocado. Qual é a tangente de 45 graus? 1. Então, o resultado do coeficiente angular vai ser menos 1. Então, é bem simples. Tangente de 150 graus. Você pega o 180, subtrai com 150. Falta quantos graus para dar 180? 180 menos 150? 30 graus. Então, o coeficiente angular vai ser o mesmo valor da tangente de 30 graus, só que com valor negativo. Qual vai o valor da tangente de 30 graus? A raiz de 3 sobre 3. Aí você acrescenta o sinal negativo. Ok, pessoal? E o segundo caso, obter a inclinação e classificar o ângulo. Então, quando eu tenho dois pontos conhecidos, que formam, localizando no plano cartesiano, formam uma reta, eu vou usar aquela outra formulazinha, y do b menos y do a, dividido por x do b menos x do a. Como os pontos aqui é m e n, você vai usar assim. Coeficiente angular m é igual a y do m menos y do n, dividido por x do n menos x do m, que no final vai dar 2t. Ok? Então, pessoal, com a explicação desse conteúdo, que é bem simples, como calcular o coeficiente angular de uma reta, que eu apresentei dois casos, vocês já podem tentar resolver as atividades propostas do livro didático de vocês na página 53, questões 41, 42, 43 e 44. Então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, copiem no caderno e enviem no privado do WhatsApp. Um abraço e até a próxima aula.